Mushoku Tensei continua com várias coisas que é bem difícil de você ver na maioria das obras, e as reações das pessoas a isso é particularmente interessante. Esse episódio foi mais um desses. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Mushoku Tensei, episódio 16, onde o clima ficou bem pesado aí com o reencontro do protagonista e o pai dele, pior impossível. E bom, vamos falar um pouco desse episódio, o que cortaram dele em comparação ao original, o climão que deu ali. Tem bastante coisa pra discutir desse episódio. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 400 acumulados e tem vídeo de tudo que você puder imaginar quase. Tem muito conteúdo extra. E o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí, que já dá uma baita de uma ajuda, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e aperte aquele sininho para não perder nenhum vídeo ou impressões semanais de Mushoku Tensei. E bom, vamos lá, Mushoku Tensei, episódio 16. O começo desse episódio começa bem leve e é até curioso como termina de uma forma tão pesada em termos de clima. E bom, eles cortaram uma parte que eu achei uma pena no começo desse episódio, que era uma informação que esse cara aí conhecia a mãe do protagonista, no mangá tem, por exemplo. No caso, ele cozinhando pra eles lá, e o protagonista elogia muito a comida dele. E aí a Ares vê e pensa que queria aprender a cozinhar com ele também, até porque ela queria receber elogios do protagonista, pra agradar ele. No caso, ela até fala isso, dele ensinar ela a cozinhar, mas é isso, quando já tá indo embora e tal, ela fala isso, aí o protagonista olha pra ela e tá entendendo o que ela queria fazer ali. Mas não mostrou o contexto dele elogiando a comida do cara e tal, e aí isso levando ela a querer aprender a cozinhar com ele. E no mangá, inclusive, ele fala que não vai ensinar ela a cozinhar, porque a última mulher que ele ensinou a cozinhar deu muito ruim. Por quê? Bom, pra começar, ele era apaixonado por essa mulher, que era a mãe do protagonista. Até mostra ela lá, no caso, umas páginas coloridas e tal, quando começa esse capítulo. No caso, que é referente a basicamente o começo desse episódio. E aí ele lembra disso, dela pedindo a ele pra ensinar ela a cozinhar e tal. Ele lembrando disso com uma cara triste e tal, e ele fala que depois que ensinou ela a cozinhar, ela usou isso pra conquistar um outro cara lá. Esses dois acabaram se casando e o grupo onde ele tava acabou completamente destruído, debandou todo mundo lá. Então, basicamente, não ajudou em nada a vida dele ensinar essa mulher a cozinhar, só, no caso, piorou tudo, porque ele gostava de estar nesse grupo e tudo mais. Então ele basicamente contou a história do grupo do pai do protagonista. Ele era apaixonado pela mãe do protagonista, que pediu pra ele ensinar ela a cozinhar, e aí ela terminou com o Paul, ficou, no caso, conseguiu casar com ele, e aí o grupo foi desfeito depois disso. Ela engravidou e o grupo acabou desfeito. Então, interessante, é uma informação bem legal, e o anime não mostrou nada disso. Então, achei uma pena aí. Eles só deixaram aquela parte lá da Ares pedindo pra ele ensinar a cozinhar da próxima vez. E ele nem fala que não e tal, então... uma pena. Continuando aí. De novo, o protagonista vê um negócio errado lá, ele pensa com ele mesmo que é melhor ele não interferir, ficar quieto lá, ele não quer confusão. Ele é egoísta, nesse sentido, é bem humano isso. No caso, ele se preocupa com quem ele conhece e tal. Pessoas andam ali sendo levadas e tudo mais. Ah, tá, uma pessoa honrada, heróica e tal, iria ajudar. Na verdade, ele acaba indo ajudar. Mas a questão é que ele pensa em não ir ajudar. E isso é muito humano, ao meu ver. Esse é um ponto, no caso, que vai ser relevante desse episódio, que esse protagonista não é aquele protagonista de Sekai, que no caso já era um adulto maduro e tal, aí morreu de tanto trabalhar, ou no caso, morreu esfaqueado, slime, o cara morre esfaqueado, no caso, mas era um cara todo certinho e tal. Não! Aqui a gente tem um adulto fracassado que era totalmente imaturo. O pessoal soma a idade dele. Só que isso já é um erro, se você levar do ponto de vista que ele era uma pessoa que viveu trancada, no caso, dentro de casa a vida inteira, por causa de um bullying no colégio lá, dentre outras coisas lá. Então ele não é uma pessoa que tem maturidade de alguém de 30 e poucos anos. Ele, na verdade, tem a maturidade, eu diria, de alguém de uns 15, 14, é como eu colocaria. Então, enquanto ele é roubado porque ele reencarnou com algum conhecimento, alguma maturidade que alguém zerado não teria, ele tá longe de ser realmente um adulto no corpo de uma criança, como muita gente coloca. E esse episódio deixa muito claro isso, como eu vou demonstrar. Então, isso é uma coisa interessante que o Mushoku fez, que eu acho até corajoso, porque é mais difícil simpatizar com o protagonista, que é um gordão fracassado e tal, na vida passada, totalmente imaturo, pervertido e tudo mais, enquanto várias histórias aí mostram protagonistas super honrados e tal, que eram ótimos na vida passada e vão ser mais ótimos ainda, ou no caso, heróicos, etc, na próxima vida. Esse é o clichêzão, é o basicão de quase todo Isekai.
Então é interessante aí a gente ter algumas coisas diferentes. Mas, bom, falando isso, que vai ser uma informação relevante para o negócio mais à frente, aí vocês vão entender por quê. Bom, o protagonista acaba indo lá ajudar, porque para ele virou um lema, no caso daquele grupo dele, sempre ajudar crianças. Ele tirou isso do Ruijerd, então ele foi influenciado basicamente pelo Ruijerd, mas ele pensou em não ir ajudar, o que eu acho interessante, que de novo não é uma coisa que qualquer protagonista faria. Bom, ele acaba de lá ajudar, e aí ele esconde o rosto com a roupa íntima lá da garota. É uma parte, inclusive, interessante de comparar o mangá, porque no mangá foi muito curta essa cena, foi basicamente meia página. Porque me vergonha alheia, com certeza, embora muita gente tenha dado risada, porque ele ficou lembrando a garota de Shimoneta. Shimoneta é um anime muito, muito engraçado de comédia. Eu recomendo quase todo mundo a ver. É uma distopia onde foi banido basicamente todo o eti, no caso do Japão. Eu vou resumir assim. E no caso tem pessoal tentando criar uma revolução lá para trazer essas coisas de volta. Mas a questão é que ele bota isso na cara basicamente para esconder o rosto dele. No mangá mostra ele pensando, pô, tem que esconder meu rosto e tal, eles não podem ver meu rosto. Senão vai dar problema. Ele acaba tendo essa ideia aí. Mas no mangá é colocado de uma forma diferente, que não ficou, no caso, tão vergonha alheia quanto ficou no anime. Até porque o mangá corta quase toda a parte de ação. Isso aí ficou bem melhor no anime. O anime tem toda uma parte de ação, uma coreografia com o pai dele indo pra cima dele e tudo mais. Já no mangá é muito, muito rápido a cena. E bom, no caso ele enfrenta lá os capangas do pai dele, que a gente descobre que são do pai dele depois, só que não são capangas. É um grupo que foi criado ali, como é explicado mais à frente. E eles estavam tentando ajudar aquele garoto, que no caso tinha sido escravizado e tal, estava tudo abobalhado ali. Eles não eram um grupo de ladrões, basicamente sequestradores, como o protagonista tinha pensado. Mas bom, ele acha isso, inicialmente lá tá enfrentando ele, pra tentar salvar o garoto, e aí chega o pai dele, que é o líder do grupo. A parte dele com a mulher é engraçada, mas eu não posso mostrar aqui porque mostra peito pra caramba ali balançando. Inclusive distrai ele, é uma parte meio cômica até, o que é irônico, levando em conta quão pesado vai ficar o episódio. Mas depois ele enfrenta ele sem grande problema, só que aí chega o pai dele, que é um desafio bem maior. Embora o pai dele esteja bêbado, acabado lá. Mas bom, o pai dele acaba tirando a máscara dele ali, vamos chamar de máscara, e reconhece ele. E ele acaba reconhecendo o pai. E depois disso é que o negócio fica bem mais pesado. Como eu falei, o protagonista não tem a maturidade de alguém de 30 anos. Ele é bem mais imaturo. Então ele esperava, basicamente, que o pai elogiasse ele e tal, porque ele tem 11 anos agora, 11, 12. E ele fez tudo isso, sobreviveu e tal, o Conselho dos Demônios, um ano e meio e tudo mais, enfrentou um bando de coisas e chegou até ali. Caso conseguiu manter a Ares a salvo e tudo mais. O mangá deixa bem claro isso, então o mangá sai melhor nessa parte. Eu diria que, nessa discussão aí, o mangá puxa mais sardinha pro protagonista, enquanto o anime eu considerei mais neutro. No caso, fiel ao original. O problema é que o anime acaba deixando um pouco pior pro protagonista ao cortar alguns pensamentos dele. Por exemplo, quando o pai pergunta o que aconteceu com ele nesse 1 ano e meio, ele conta de forma mais pra cima e tal, mais alegre. E aí o pai fica furioso com ele, porque um bando de desgraça rolando lá, a mãe dele desaparecida, a empregada, a filha da empregada, que é filha do Paul também, e no caso a Sylphie desaparecidas, e ele todo felizão lá contando uma história divertida. No caso no mangá, ele vê que o pai tá acabado com essa cara aí, nossa, bem mal, e ao invés de contar a história de forma séria, ele tenta contar como uma aventura divertida para tentar animar o pai dele, colocar ele para cima. Porque ele não sabe o que aconteceu com a mãe dele e tudo mais. Ele acha que só ele foi teleportado. E esse é um ponto muito importante de se colocar no ponto de vista. O Paul sabe de tudo o que aconteceu. Ele não foi teleportado. Ele foi ver o que aconteceu e tudo mais, foi pesquisar as informações, vai mostrar, eu creio, mais à frente aí o ponto de vista dele, a história dele, desde que aconteceu os eventos e tudo mais. Eu espero pelo menos que mostre. No mangá tem. Se não mostrar, eu detalho depois pra vocês, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, porque eu espero que o anime vai mostrar no próximo episódio. Mas a questão é que do ponto de vista do Paul, ele sabe de tudo que tá acontecendo, ele sabe que a cidade foi destruída, a gente sabe disso também, por causa do final da parte 1 do anime. De novo, essa não é a segunda temporada, é a parte 2, só lembrando isso, o pessoal ainda confunde isso. Mas a questão é que no final da parte 1 mostram que toda a cidade lá desapareceu e os arredores da cidade também. Então aquele pessoal que estava no campo e tal, igual a família do protagonista, também foi afetado por aquele negócio. O protagonista não sabe de nada disso. Ele, no caso, só sabe que ele foi teleportado junto com a Ares para aquele continente dos demônios. E ele está tentando voltar para casa. É muito simples. Se coloca do ponto de vista dele. Ele não iria buscar informações. Ah, será que mais gente foi teleportada como eu? Vou tentar ajudar essas pessoas, procurar essas pessoas? Não!
ele quer salvar ele e a Aerys. No caso, ele colocou como missão, eu tenho que levar eles para casa. E é isso, ele correu atrás disso. Então o pai dele furioso, porque ele enviou informações para algumas guilds e o protagonista não viu as informações. Ele não viu, mas não é como se tivesse apresentado para ele ignorado. Se ele tivesse ignorado tudo isso, beleza, ele não ignorou. Ele só não viu mesmo. Tava lá a informação, mas ele acabou não vendo. Então o pai tá furioso com ele por um negócio que não é culpa dele. Mas o pai dele tá frustrado também. Então você tem que analisar muito os dois lados. Vai ajudar com isso, eu creio, o próximo episódio. Porque você vai entender melhor o ponto do pai dele, porque o pai dele tá tão abalado, tá tudo acabado lá, bebeu pra caramba e tudo mais. E não tá dormindo com essa mulher aí, aquela mulher com pouca roupa lá. Não tava dormindo com ela. Mas o protagonista, depois do pai dele ficar furioso com ele por contar a história de forma divertida e tal, em vez de ter visto o aviso que outros desapareceram e tá procurando também, no caso, pela empregada, filha da empregada, a mãe dele, a Sylph, ele não sabia de nada disso. Então o pai dele tá furioso porque ele não tava sabendo, não olhou as informações que ele passou pras guilds e tava se divertindo por aí enquanto tava ele lá procurando por ela, desesperado, bebendo lá, ficando mal pra caramba. Vai detalhar por que ele ficou tão mal assim ao longo do tempo. Mas a questão é que ele tá procurando, no caso, a mulher dele e a empregada e a filha, que é filha dele também, filha da empregada. Até o momento, já passou 1 ano e meio lá e ele não sabe delas até agora. Então ele tá ficando bem loucão aí. Ele só ficou com a Norm, que é essa garota aí. Então vai detalhar um pouco mais, eu creio, sobre isso. Eu espero, pelo menos, no próximo episódio. Mas a questão é que, tudo bem, ele tá nervoso devido às circunstâncias em que ele tava, mas ele exagerou pra caramba. Olha o que ele tá exigindo de uma criança de 11, 12 anos. Ele nem sabe que o protagonista tem, no caso, mais tempo de vida por causa da vida passada dele. Então é absurdo o que ele tá exigindo. Ele sabe que o protagonista é meio que um superdotado, na verdade não é. Ele parece um superdotado porque ele, basicamente, veio com bagagem de outra vida aí. Mas ele esperava mais do protagonista, como ele fala. Beleza, mas tem limite, né? Ele tá vivo, ele chegou até ali, seguro, sozinho, basicamente, encontrou outras pessoas pelo caminho e tudo mais. É um motivo pra ficar feliz. Ao invés disso, ele tá furioso, porque ele tava de boa lá numa aventura. Inclusive, ele fica bravo com isso e começa a jogar na cara do protagonista, que ele tava só preocupado com as namoradinhas dele e tal, com a Sylph, no caso, perguntou dela. E no caso com a Aerys e tal, que era uma garota rica e tudo mais. Então, o pai dele foi um filho da mãe, honestamente, em falar uma coisa dessas. E aí ele fica furioso também. E aí acusa o pai dele lá, que não pode falar nada dele com mulheres, porque o pai dele é um bata de um infiel. E foi, de fato. E ele tá furioso, até instiga que o pai pode ter dormido com aquela garota lá, que tava com pouca roupa, durante o episódio. E aí os dois partem pra uma briga lá. Mas ambos estão nervosos. O protagonista não fez nada de errado lá. Ele tava furioso porque o pai, ao invés de elogiar ele sobreviveu até ali, chegado ali, não. Queria muito mais do que isso e tava metendo um sarrafo nele. Ele não fez nada de errado. O que ele fez de errado? Realmente. Ele sobreviveu e chegou até ali. Ele não tinha obrigação de ter que descobrir as mensagens que o pai dele deixou nas guilds e tal. Entendeu? Então, se você analisar dos pontos de vista, os dois estão errados ali. Ele provocou o pai de graça porque ele ficou furioso com o pai, que, no caso, provocou ele de graça também. Com aquele negócio lá que, você tá preocupado com a garota rica e tal, que você tava e tudo mais, a família você não liga. Ele não sabia que a família tava em perigo, tinha sido teleportada por aí, outras pessoas tinham sido teleportadas, a cidade tinha desaparecido, eles não sabem disso. A Aerys acha que vai voltar pro avô. O avô dela morreu, ela não sabe que o avô dela morreu. Então, entenderam? É um negócio que eu vi muita gente furiosa com o Rudels. Por quê? O pai dele tá muito errado, o modo que agiu ali. E ele ficou furioso e falou besteira também. Entendeu? É assim que eu vi a situação. E esse é o tipo de coisa que você não vê em outros animes. Essa, no caso, briga familiar. No caso, essas tretas familiares aí, que são bem realistas. Você fica nervoso e fala besteira, igual o pai dele acabou ficando lá e falou. Mas a intenção dele era boa, contar a história de forma mais pra cima e tal. Porque ele queria deixar o pai mais feliz, mais pra cima e tal, porque ele tava parecendo muito acabado. Só que teve efeito contrário, porque o pai ficou furioso achando que ele tava se divertindo por aí enquanto a família tá toda desaparecida. Só que ele não sabia disso. Os dois estavam errados ali. Então quem tomou partido de só um lado, eu achei errado. O pai começou sendo bem errado, mas foi tudo mal entendido. Se o protagonista tivesse contado as coisas de forma mais tensa, no caso, não teria gerado o pai furioso lá, porque achou que ele estava se divertindo numa aventura. Então, é uma mistura de mal entendidos com pontos de vista diferentes e pessoas no extremo ali, no caso do psicológico, que acabaram brigando lá e a coisa fica bem pesada.
Porque ele começa a bater no pai furioso lá e falando coisas realmente que... No caso, ele tava pensando, pô, eu sobrevivi esse negócio todo e tal, eu ralei pra caramba, não foi fácil. No caso, chegar até aqui vivo e você só quer me xingar e tal, porque eu não sabia de coisas que eu não tinha como saber. Então, uma cena aí dele batendo no pai, tá, e o pai parado só lá, porque o pai primeiro dá um soco nele quando ele provoca ele. Então, nossa, que clima pesado. E você não vê isso, no caso, na maioria das obras. Na maioria dos isekais tem um clima bem leve, de aventura e tal. Esse negócio de pai e filho, o pai geralmente é um bobão. No caso, é aquele meme meio caricato, em várias histórias aí. Ou é aquele pai perfeitinho. Geralmente não tem um pai que tem seus problemas e que gera conflitos com o filho. No caso, o pai dele tá longe de ser perfeito. Na verdade, tem muitas pessoas assim, Mushoku Tensei. São bem humanos. Ele tem vários defeitos, como demonstra desde o começo. Ele é uma pessoa cheia de defeitos que foi reencarnado no mundo de fantasia, o que já é um diferencial em termos de Isekai. Geralmente são pessoas mais certinhas e tal. E aí a gente tem o pai dele, que embora tenha sido um bom pai pra ele, em geral, tenha cometido erros também. E aí se desculpou pelos erros. Só que aí, no caso, acabou traindo a mulher. E aí se sentiu mal por isso. Aí ele passou, no caso, o resto dos anos aí, que ele não viu o protagonista, ele não traiu mais ela. Óbvio que isso não apaga o que aconteceu antes dele ter traído, mas o ponto é que ele não é uma pessoa totalmente ruim, nem é uma pessoa totalmente boa. Ele faz caca. Não tem como não dizer que ele não faz. Só que ao mesmo tempo ele não é aquele pai horrível, aquele pai alcoólatra e tal, que no caso é horrível com os filhos. Tem alguns pais assim em animação. Ele não é esse pai também. Ele é um pai que tem bons e tem ruins. Entendeu? É uma coisa muito rara de você ver em anime, uma abordagem dessa de um pai. E, bom, gerou esse conflito todo aí nesse episódio, que acaba num climão. A cena é até bonita, porque ele vê a irmã dele já crescida agora, a irmã dele empurra como se ele estivesse maltratando o pai e tal. E aí ele começa a se colocar, pô, eu sou errado aqui? Será? E aí ele começa a se sentir mal com ele mesmo, até lembra da vida passada dele e tal, todo mundo olhando feio pra ele, porque ele tava se sentindo errado ali na situação, batendo no pai dele e tal, que não tava nem reagindo, tava parado só ali. E aí ele vai embora de lá totalmente arrasado. É interessante até a cena, porque a Ares vê isso, fica furiosa, querendo encontrar o pai dele, como deixou ele assim e tal. E aí o Rudyard até fala, pô, ele tá mal e tal, vai tentar consolar ele. E aí ela não sabe fazer isso, porque ela é uma criança, que ela tem, caso eu acho que agora, uns 14 anos, que a mulher, pelos 14 anos, então não é a especialidade dela essa parte, mais emocional e tal. Então ela fica lá em volta dele, toda nervosa e tal, sem saber o que fazer para tentar ajudar ele. Isso é muito bacana, porque, de novo, é bem realista isso, é uma coisa super humana. Pô, eu nunca fiz isso pra ninguém e tal, como é que eu vou consolar ele exatamente? Então ela fica ali toda, no caso, sem jeito, até que ela pega e abraça ele. Só, é o que ela pôde fazer. Ela até fala que não é boa nisso e tal, mas ela abraça ele e já dá uma ajuda. Ele dá um sorriso lá, pô, obrigado. Então, a cena ficou muito bonita, de encerramento aí, de um episódio bem pesado, um clima bem pesado, que você fica ansioso pra saber o que vai acontecer a seguir, como eles vão resolver isso exatamente. Porque ficou um maior climão entre ele e o pai dele. Como é que eles vão se ver de novo agora? Tipo, ficar cara a cara. Então, bem legal isso. É um negócio que eu lembro do original ainda, que eu fiquei meio... Nossa, você não vê isso em histórias, no caso, light novels normalmente. É um negócio raríssimo de você ver. Ainda mais de obras focadas em aventura e tal. Então, bem interessante, realista até. No caso, como eles colocaram a coisa toda. E, bom, gente, a ending fica mais interessante agora, porque agora dá pra ver o pai dele acabado lá numa mesa de bar e tal, bebendo, desesperado lá porque não consegue encontrar a mulher e a outra filha, é empregado também. E também outras cenas aí, essa aí é a Sylph, por exemplo, dá pra notar que é a Sylph. E aí você vê que a Sylph, ela tá vendo, nesse local aí, e aí tá vindo aquele negócio na direção dela, logo depois. Você fica curioso, por que aconteceu com ela? Então, bem legal o episódio, agora é aguardar o próximo. E é isso, gente. Fique por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.